Hoje nós estamos aqui com a presença de uma pessoa muito especial, a presença do Dr. Rodrigo. E a gente vai ter um bate-papo com ele, muito bacana, você vai ver. E agora ele vai se apresentar um pouco para vocês. Olá, tudo bom, Estela? Tudo jóia, É um muito prazer estar aqui com sua audiência, podendo conversar um pouco com sua audiência. Meu nome é Rodrigo Brito, eu sou juiz no estado da Bahia, sou juiz numa cidade chamada Macaúbas. É uma cidade que tem uma energia muito boa, uma cidade pequena, de 50 mil habitantes, mas é uma cidade muito boa de trabalhar. Trabalho lá com crime, com a vara crime, com a vara de infância e juventude e trabalho também com a parte de família. Tá? Então conheço um pouco muito bem essa parte de criação, de educação dos pais. Isso é muito importante, porque assim a gente pode descobrir umas coisas muito bacanas. Olha só, eu vou começar perguntando para o Rodrigo sobre a lei da palmada, né? Faz pouco tempo também que a gente tem essa lei, é uma realidade nova também nas famílias e tal. Muitas mães aqui da minha audiência já falaram que às vezes ficam muito nervosas, irritadas com o filho, ficam alteradas e acabam batendo no filho. Como é que é isso do ponto de vista legal? O que a mãe que está nos assistindo, o que ela deveria saber para poder agir da melhor forma possível, para não estar também contra a lei, mas agindo no princípio da lei? Ok. A lei da palmada, diferente do que muita gente pensa, não proíbe completamente o castigo. Na verdade, não é que você não pode, em nenhum momento, impor uma sanção, um castigo para seu filho. Tem muitas mães, muitos pais que acreditam que você não pode, em nenhum momento, nem dar uma palmadazinha sequer. Não, não é assim. O que a lei da palmada proíbe é o excesso. Quando você faz isso com razoabilidade, com bom senso, aquela palmada educativa, isso não caracteriza delito, uma infração. No entanto, se você excede, se você agride, deixa marcas, tá? Então, e aí quando você observa essa regra da razoabilidade, você começa a perceber a importância do controle emocional. Porque é o seguinte, na verdade, a palmada ela tem que ser usada como último recurso. Isso não é nem pelo direito, pela lei, mas pela psicologia tem que ser o último recurso. Uhum. E quando você for aplicar alguma palmada, você tem que aplicar isso moderadamente e sem perder o controle. Porque muitas mães e muitos pais, quando agridem algum filho, normalmente quando perdem o controle e aí, por não controlar aquela conduta, aquele comportamento, acabam às vezes excedendo. O excesso, em regra, vem pela falta de controle. Então, é importante essa questão da razoabilidade. Você perceber, eu estou sendo razoável, estou tendo bom senso, é uma pequena palmada que não vai causar maiores danos, não vai enquadrar na lei. Tá? Na psicologia, doutora, você que vai saber mais do que eu. Mas na parte da lei, não é proibido uma palmada moderada. E, Rodrigo, eu gostaria que você falasse, você tem bastante experiência com crianças e jovens infratores, né? E eu sei que quando o jovem já chega nesse estágio, né? Significa que a educação provavelmente falhou bastante, né? E eu gostaria que você falasse um pouco da tua experiência, daquilo que tu observa, que se existe um pouco a falta dos pais, e o que os pais poderiam dar mais atenção para evitar também que seus filhos, porque a gente vê hoje nessa sociedade que a questão da violência, ela não está ligada a uma classe social, ou seja, não é só a criança pobre por falta de condições que acaba cometendo um delito, um ato de infração, um ato de violência no contexto da sociedade, às vezes até os filhos de pessoas que são do bem, que são pessoas que são conhecidas, nossos amigos, pessoas reputadas, que têm inclusive uma estrutura familiar quase que ideal. O que acontece? Poderia conversar um pouco conosco, dizer alguma coisa sobre isso? Será que está gravando? Tá gravando. Está gravando, está gravando. O que nós observamos em relação aos delitos praticados por adolescentes, os chamados menores infratores, porque a gente não chama de crime, mas é considerado uma conduta ilegal e é sancionada também, porque muita gente acredita que adolescente não sofre nenhuma sanção, é como se fosse impune. Isso não é verdade. Existem punições, sim. Inclusive, existe punição de cerceamento de liberdade, você retirar a pessoa da liberdade e colocar numa casa de uma instituição. Isso, uma instituição que não é uma prisão, mas que ele vão utilizar processos para tentar educá-lo, corretivos. Né? Medidas corretivas, exatamente. E o que a gente observa? O principal ponto
principal ponto que leva adolescentes a praticar um delito é normalmente a falta de estrutura familiar. Quando eu falo estrutura familiar, eu não estou falando apenas da família desorganizada, desestruturada, que, por exemplo, pai separado de mãe, ou então não tem pai, não tem mãe, mas a falta de educação. É quando os pais eles cometem alguns erros durante o processo de educação do filho, gera no futuro exatamente essas infrações. E às vezes essa infração é pela falta de percepção do amor. Eles às vezes não entendem que aquela conduta do pai é por amor ou por cuidado e acabam não tendo esse amor materno ou paterno, praticando delitos. A técnica mais fácil para evitar que você reincida nesses delitos, que o adolescente volte a praticar delitos, é exatamente a mediação. É você trabalhar essas relações emocionais do filho com os pais, com a família. Porque às vezes os pais talvez não sabem também que aquele tipo de conduta que estão tendo com o filho, talvez provoque esse tipo de situação lá no futuro, né? Da violência lá no futuro. Porque muitas vezes a criança talvez possa aprender coisas na infância e depois desencadeia quando ela está jovem, quando ela está adolescente, quando está inclusive na idade adulta. Exato, é exatamente isso. O pai, eu verifico isso constantemente, vários pais dedicados, comprometidos com a educação do filho, querendo que o filho cresça da melhor forma, mas eles cometem alguns equívocos nesse processo. E esses equívocos, no futuro, geram exatamente essas infrações. Vamos dar exemplo, um pai que, às vezes, o filho tem muitas birras, muitas queixas, é um filho difícil de lidar. Ele, às vezes, é muito rígido. Ele tenta acabar com aquela birra através de palmadas, através de gritos, e essas condutas passam a ideia de falta de amor. E aí ele cresce acreditando que ninguém na estrutura familiar gosta dele. E quando isso ocorre, naturalmente, quando ele chega na idade mais avançada, ele acaba, por essa falta de amor, tentando suprir essa falta de algum modo. E como é que ele faz para suprir? Ou ele vai suprir de dois modos. Ou ele quer alguns bens materiais, isso acontece muito, isso acontece muito na classe mais baixa. Você, por exemplo, um adolescente que quer suprir a falta de amor dos pais, comprando objetos para se destacar, achando que se ele tiver um tênis novo, uma camisa de marca, ele vai se destacar, ele vai pertencer à sociedade, porque ele não pertence à família dele. Percebe? Que o pertencimento, ele se sentir pertencente àquela família. E aí o que acontece? Ele quer se sentir pertencente a alguma coisa, porque tem um vazio dentro dele. E como é que ele supra esse vazio? Através dos delitos. Porque ele precisa, às vezes, fazer um furto para ter um tênis, uma camisa de marca. E não é só classes baixas. Classes mais altas, o que acontece? Às vezes ele tem dinheiro para comprar o tênis, comprar uma camisa de marca. Mas o que acontece? Às vezes ele supre essa falta, principalmente do pai, quando o pai é muito rígido, ou então quando o pai não sabe conduzir as birras, ele supre como? Através de vícios. E aí vem, às vezes, vício de drogas, vícios de videogame. Você já percebeu que alguns meninos, eles são... Normalmente o vício de videogame está muito relacionado à ausência de pai. Quando eu falo ausência, não é que não tem pai. Pode até ter o pai lá presente, mas ele não está conectado ao pai. Tá? Uma técnica que está surgindo lá na Bahia, está começando a surgir com muita força, é utilizar as constelações familiares, as constelações sistêmicas, para reequilibrar essas relações familiares e conseguir obter sucesso com crianças e adolescentes que praticam alguns delitos. O Rodrigo também, ele não falou ainda, mas ele também tem uma outra linha de desenvolvimento profissional, que é auxiliar os pais, o pai, a mãe, né, a desenvolver esse espírito, desenvolver a criança também de forma integral. Quem sabe tu fala um pouquinho também desse teu projeto lindo e maravilhoso, né? Que é muito semelhante ao meu, mas por isso que eu acho importante todos saberem desse projeto, que é maravilhoso. Tá, vamos lá. É o seguinte, a
as principais crenças, a personalidade, as principais crenças de uma criança, ela é construída exatamente nessa fase de criança, de 0 até 12, 14 anos. Exatamente. É ali que você forma o que essa criança vai trazer para o mundo. E a ideia é trazer para essa criança, durante essa formação de 0 até 14 anos, elementos, uma técnica, um passo a passo para criar crenças positivas, uma personalidade vencedora, para que após os 14 anos ele consiga levar para o mundo exatamente isso, o que ele pretende, a missão dele, sem limitações. Porque hoje a gente verifica muito isso, né? A pessoa sonha em realizar, tem uma paixão em realizar alguma coisa na vida. Durante criança ele foi firme nisso, mas quando chega na fase adulta, as limitações dele, as crenças dele de que não pode, de que não é capaz, de que não merece, tolhem retiram dele toda a sua força e energia para seguir esse projeto. E a ideia é que você crie isso desde a infância, para que quando a criança chegar na adolescência, ela tenha força e tenha a mente ajustada para enfrentar os desafios, exatamente, e não cair, não desistir dos seus objetivos nas primeiras oportunidades. Tá? Na verdade, esse é um projeto não só meu, nós temos uma equipe, um grupo, tá? Eu vou auxiliar, não vou ser a principal, digamos, figura do projeto, mas sim, temos esse projeto. Não lançamos ainda, é um projeto piloto ainda, é um projeto inicial, que nós estamos ainda planejando como nós vamos trazer para entregar esse produto, mas sim. Tal a importância da educação e do cuidado da criança, né? Quando ela está nessa fase. É muito importante, então, né? Foi muito importante a gente ter conversado aqui com o Dr. Rodrigo, nos trouxe excelentes elementos para nos ajudar a compreender como funciona, né? Como funciona a criança e qual a importância de nós, os adultos, os pais, né? Pai, a mãe, investir nessa educação da criança. Eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui e espero poder contar contigo outras vezes, Rodrigo. Tá? Eu que agradeço o convite de poder falar para essa audiência maravilhosa que você tem no seu Facebook. Eu tenho certeza, não tenho dúvida, que a educação é o principal elemento de mudança na nossa sociedade. A educação, ela faz toda a diferença. E essas relações familiares entre pai, filho, mãe e filha é que fazem a diferença na formação das pessoas. E é uma constante na nossa atividade a gente perceber que às vezes os conflitos que chegam até nosso gabinete, que chegam em audiência, eles não vêm exatamente de fatalidades. Ele tem um histórico por trás daquilo. E normalmente o histórico familiar é muito forte. Tá? Não é à toa que as constelações familiares, que trabalham exatamente essas relações familiares, está surgindo com muita força no estado da Bahia. Então é um grande prazer, é uma grande honra poder falar sobre esse tema fascinante para a sua audiência. Agradeço o convite. Estou à disposição quando precisar, para poder vir aqui falar de novo e conversar quando você precisar. Uma eterna gratidão ao Rodrigo. Eu quero desejar a vocês um grande abraço e comenta aqui embaixo, curta e compartilha. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tá. Grande abraço. Não esqueça de comentar, não. Vamos que vamos.